TV Assembleia de Mato Grosso do Sul. Mas então, o assunto aí das influências da música é Paraguaia, com certeza. Não sou da época de ter influência de música gaúcha, porque essa música não dá para influenciar ninguém, né? Influenciar ninguém não dá para influenciar. Se for essa música, a chamada música nativa, que eles chamam, essa música é uma música de, vamos dizer, do século de 500 anos atrás, quer dizer, como que vai influenciar a gente hoje em dia, né? Eu não posso entender isso. Eu não sei como é que o sul-mato-grossense caiu nessa esparrela, sabe? E você poderia definir alguma tendência, um estilo musical próprio? Seguinte, aí, quando surgiu a chamada música regional, que eu diria urbana, que é uma música de grande valor, que aí inclui Paulinho Simões, Geraldo Espíndola, Almir Sater, eu já não estava mais aqui. Eu fui embora em 70 e essa música não existia. Quando eu voltei em 89, né, olha, um tempão depois, ela estava consolidada, né? Já estava consolidada. Eu toco essas músicas todas, com certeza. Harmonicamente são músicas simples, um pouquinho mais sofisticadas do que a típica música paraguaia, entende? E boas letras, grandes poetas, né? Acho muito positivo isso aí. Eu não poderia ser enquadrado nesse contexto, mas sim no contexto da MPB, quer dizer, que não seria regional brasileira, daqui, né? E no jazz, porque eu sempre fui estudioso do jazz. Eu ouvia a Rádio Voz da América de madrugada no rádio de ondas curtas e sempre adorava o som do instrumento de sopro do Miles Davis, né? Do Wynton Marsalis, essas coisas, né? Bob Hutchinson. Então, outro sonho que eu tinha de ir aos Estados Unidos é de ver esses caras tocar e tudo. Então, eu acho que eu sou um cara bastante eclético, com um pé em Mato Grosso do Sul, né? E o outro pé firmemente no Brasil inteiro e com a cabeça no mundo. A música erudita, essa aí, deveria haver um esforço maior, talvez, na parte educacional, para que as crianças pudessem ouvir isso desde mais cedo, né? E que talvez, se bem que o CDB coloca música erudita para se ouvir, né? Que se colocasse mais para se ouvir e houvesse mais apoio. São duas orquestras que nós temos agora, né? Tem a do maestro Ripper e do maestro Vitor Diniz. E que eles pudessem ter mais apresentações. Eu vejo que eles têm. As igrejas aí oferecem espaço e tudo. E o ingresso é simbólico, sempre é alimento e tudo. Tem que levar mais esse povo para ouvir essas músicas, porque é a música que engrandece o espírito. Não? É maravilhoso. Cantar... Se não houvesse a música, eu duvido que existiria tantas igrejas religiosas, porque como é que eles iam fazer o louvor a Deus sem a música? Antes da invenção do rádio, artistas e instrumentistas faziam saraus em grandes salões, onde ficavam guardados os instrumentos acústicos. Foi o elo perfeito para a música popular brasileira e erudita. E eu converso agora com o Zé Geral, fundador do Sarau de Mato Grosso do Sul, berço de muitos músicos do nosso estado. De onde surgiu e quando essa iniciativa de montar o Sarau do Zé Geral? Certo. Essa pergunta eu já respondi várias vezes e eu gosto sempre de respondê-la porque foi uma coisa assim bem natural. Quando eu me dei por conta, eu estava na minha casa ali na 13 de maio, com um bocado de artistas daqui da terra, amigos meus que eu fui fazendo ao longo dos anos aqui. Esse fato que eu estou contando para vocês já está fazendo uns 7 anos que isso ocorreu. E no dia 29 de janeiro de 97, para ser mais preciso, que foi que a gente firmou o Sarau, que ele vingou, que digamos que ele pegou e não parou mais, porque antes disso eu fazia em 95, nos domingos, houve algumas edições de uns 6 meses. Quando eu dei por conta, os músicos estavam na minha casa, a gente estava cantando para a gente mesmo, trocando informações, né, que é o Sarau realmente, uma troca de informação. Eu reunia lá já alguns músicos, já tinha alguns fotógrafos, amigos meus, pessoal também de artes plásticas, né, de uns pintores daqui que eu reunia também. Então a coisa foi acontecendo. Quando eu dei por mim, o Sarau já estava rolando, né? E como você vê, qual a importância dos saraus? Olha, assim, a importância do Sarau, eu acho, assim, para nossa cidade, foi uma coisa que
Eu até tenho um certo orgulho de dizer isso, porque a noite da cidade, pós-sarau, depois que o sarau existiu e tomou corpo, a gente deu uma mudada na noite da cidade, né? Eu, pelo menos, percebo assim que deu uma melhorada. Hoje a gente já tem mais opções, mais coisas na noite, né? Naquela época, em 97, quarta-feira, por exemplo, você não tinha nada na cidade, era só o sarau. E hoje já tem vários movimentos na quarta-feira também, né? Porque talvez até em função do próprio sarau ter pego e movimentado a quarta-feira, que hoje outras pessoas tentam movimentá-la também, né? E isso fez com que a cidade ganhasse mais vida noturna, né? Que é uma coisa que a gente sempre foi meio que devagar à noite aqui, né? E é difícil manter o sarau? Olha, a dificuldade maior do sarau primeiro é o local, que até hoje a gente não tem. Eu pago a locação até hoje, né? Não tem um local próprio. E essa locação, você sabe, aluguel é uma coisa insegura. Você está num lugar e de repente não está mais. Mas a dificuldade do sarau, além da manutenção dele próprio, que é uma coisa que não fica tão barata, né? Consiste em alguns cachês, consiste no pagamento do pessoal que trabalha comigo, que faz portaria, segurança, consiste nesses alvarás todos que a gente tem que ter hoje para funcionar dentro da lei, regulamentado, né? Consiste também nos equipamentos, consiste na locação do espaço. Então, junta toda essa coisinha, é um custo. E a gente sempre depende de fazer esse custo para pagar à noite com o que a gente vai fazer lá na frente, com a portaria, né? O bar, vocês sabem disso, todos sabem, o bar não é uma coisa que me dá dinheiro. O bar é um suporte para o sarau, para as pessoas terem, evidente, o que beber aqui. Não é nem um bar, você vê ali um freezerzinho encostado, até hoje é assim, né? A estrutura melhor que eu tive foi lá no Ciclo Militar, que já tinha uma lanchonete estruturada lá. Mas nos outros lugares a gente sempre improvisa, isso que é. Então, quando uma pessoa diz para mim, Zé, eu estive lá no seu bar, eu não gosto muito de estive lá no meu bar, porque eu não sou dono de bar, né? Aí eu já corrijo, não, você esteve lá no meu sarau, né? Então, o lucro que eu tenho de bar eu divido com os músicos, que a gente bebe nossa cerveja, né? Então, o que eu tenho que fazer para pagar o custo é a bilheteria, que a gente está sempre paga, né? Porque sempre as pessoas vêm, sempre dá certo. Quantos músicos você viu nascer no sarau? Então, bastante, viu? Bastante. Várias bandas, muitos novos. Eu posso citar alguns nomes, mas evidentemente eu vou deixar de citar alguns, né? A gente sempre corre esse risco. Mas eu vou citar alguns nomes importantes da nossa música regional, se é que a gente pode dizer assim, da nossa música da cidade, digamos, que ocorreu, que aconteceu lá. Eu vi nascer, por exemplo, uma menina que foi aprender comigo e de um tempo depois, eu até dei um violão para ela na época, gosto demais do trabalho dela e vejo ela hoje assim, uma ferinha na cidade, que é a Marina Dalla. A própria Karina Marques também, em comecinho de carreira lá no sarau. Essa banda Ararahara do Vila, eu vi nascer lá. Essa banda que veio de Ponta Porã, que hoje chama Clandestinos, eles é Piá Pansudo, também vi nascer lá. A banda Gress, que hoje já está com outros integrantes, também vi nascer lá. Essa banda que eu adoro, que é o melhor blues que eu já ouvi na minha vida, assim, sabe, uma coisa muito deles mesmo. E misturam, fica um blues. Eu, quando escuto Bêbados Habilidosos, eu sei que são eles que estão tocando, né, sabe? A guitarra do Fabinho Brum, a voz inconfundível do Renato. Então, uma coisa que é banda que eu vi nascer lá também. Nossa, um monte de nomes novos, de uns meninos que estão na noite tocando aí, sabe? Muita gente mesmo, assim, que iam lá por prazer, iam para se integrar, iam para se enturmar, né? E acabavam tomando gosto pela coisa, né? Enfrentar o palco do sarau, por exemplo, né? Em função de tantas feras que por lá passam, para essas pessoas que estavam começando, era até um desafio, né? E eu vi acontecer isso, depois que passava pelo sarau, eles começaram a enfrentar a noite, né? De tocar nos bares e tal, né? Eu acho que positivo, então, que você perguntou, né? Que eu vejo do sarau, é isso, a formação, né, da gente, né? O nosso conhecimento, né? Formação e conhecimento, né? Que é tudo.